Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Os irmãos conhecem bem, os estudiosos da Bíblia Sagrada, aqueles que têm o bom costume, o bom hábito de ler a palavra do Senhor, e que a têm como regra de fé e prática, e que sabem que ela é a bússola que nos levará até o céu de glória. Conhece bem o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro das revelações. Os irmãos entendem e sabem muito bem que o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente no ano 95 depois de Cristo, quando João estava preso na ilha chamada Patmos, por causa do evangelho de Cristo Jesus e do amor de Deus. João foi levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, meus irmãos, era uma ilha que estava situada à beira do mar Egeu. João foi levado para ali porque ele era um crente fiel, um crente sincero. Naquela ilha era levado os presos políticos e religiosos, os prisioneiros religiosos e políticos, eles eram levados para a ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, os prisioneiros políticos, eles não eram forçados a trabalhar em serviço pesado, porém, os prisioneiros religiosos, eles eram forçados a trabalhar o dia inteiro em serviço pesado. Porém, o apóstolo João, já velhos, já meus irmãos, desgastado pelo ardor que ele havia sentido pela vida, por causa do evangelho de Cristo Jesus, desde que o mestre fora recebido no céu e deixou-lhes a incumbência de continuar a dura tarefa de pregar o sacrosanto evangelho nos quadrantes da terra. Porém, João, quando ele estava ali firme, confiante na promessa que Deus lhe havia feito, a Bíblia diz, meus irmãos, que o céu se rasgou sobre o apóstolo João. João, ele vê o céu se abrindo sobre ele, porque dos lados não tinha como sair daquela ilha, mas o céu se rasga por cima de João. Tal como, quem sabe, hoje você está aqui, talvez você custou chegar aqui pensando até em desanimar. Em nome de Cristo Jesus, Deus vai rasgar o céu sobre a tua cabeça que esta noite. O apóstolo João, meus irmãos, já velho, cansado, preso, amarrado, abatido pelas lutas, pelas dificuldades, Deus lhe dá uma revelação futurística, uma revelação, meus irmãos, que Deus dá para o apóstolo João, concernente aos dias que estavam acontecendo e o que acontecia justamente no período daquelas igrejas, das igrejas que estavam situadas na Ásia Menor. Tão somente 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porém, meus queridos irmãos, Deus está dizendo para o apóstolo João, Jesus está dizendo para o apóstolo João, porque João estava ali preso, João estava ali meio temeroso, pensando que dali ele não mais sairia, pensando que a morte lhe tragaria naquele lugar. João temendo, João pensando que a morte era certeira, quando de repente João vê chegando diante dele um varão reluzente, um varão, a Bíblia diz que os seus cabelos eram brancos como a lã, que os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, e que da sua boca saía uma espada aguda e afiada de 2 gumes. Oh, glória a Deus! Quando João tem aquela visão maravilhosa, quando João começa a ver aquilo, João começa a temer, e João começa a dizer: quem sabe o texto me dá condição de assim pensar, acabou, Senhor, parou aqui, o meu ministério findou na ilha de Patmos, eu não mais saio daqui, eu não mais tenho condição, a morte é certeira. Aquele varão olhou para João e disse: João, por que você tem medo? Por que você está temendo? Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte, eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno, graças a Deus. Desanimado João, abatido João, pensando em parar, Jesus está dizendo: eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. Por que desanimar agora? Por que parar agora? O
as coisas que são. O que João viu? João viu as coisas que estavam acontecendo nas 7 igrejas da Ásia. Apocalipse de número 2 e Apocalipse de número 3. E as coisas que depois destas irão acontecer. Apocalipse capítulo de número 4 até o capítulo de número 22. E João imediatamente ele começa a descrever aquilo que Jesus lhe ordenara que ele escreve. Saiu dali o livro de Apocalipse, o livro das revelações, contendo então 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. Meus irmãos, não tinha lugar melhor para João escrever o livro de Apocalipse. Não tinha localidade mais ideal. Ali estava João prisioneiro, mas cheio de autoridade e da unção do Espírito Santo de Deus. Éfeso naquela época, e a igreja é a carta que nós vamos tomar aqui como base para falar sobre o regresso ao primeiro amor. Éfeso naquela época já era uma mega cidade, uma metrópole com mais de 300.000 habitantes. Para aquela época, meus irmãos, era uma mega cidade, era uma metrópole, era uma cidade. Ela estava na desembocadura do rio Cáster. Ela era a capital da província romana na Ásia Menor. A cidade mais influente da Ásia Menor era a cidade de Éfeso. E a primeira carta que João, ele pelo Espírito Santo de Deus revelado, mostrado o que estava acontecendo. E eu quero entrar com os irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia agora. E não me perca de vista. Se eu for para ali, me acompanhe. Se eu for para ali, me acompanhe. Se eu estiver aqui, olhe para o meu nariz. Você conhece bem essa expressão, né? Olhe para o meu nariz. Observe, meus irmãos. Nós iremos tomar aqui, nós iremos extrair algumas lições espirituais para as nossas vidas aqui hoje. Dentro desse versículo aqui, dentro deste capítulo, até o versículo de número 7. Observe o primeiro versículo. O que Jesus está dizendo para o apóstolo João? Escreve ao anjo da igreja, em primeiro lugar. O anjo da igreja era o pastor, era quem liderava a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas aqui era uma referência às 7 igrejas que estavam na Ásia. As 7 estrelas. E que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro aqui também era uma referência às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Agora, meus irmãos, se nós analisarmos esses versículos, nós vamos entender aqui que no grego o verbo conservar é krateir, que geralmente ele vem seguido do genitivo do que é conservar. Em geral, significa que nós temos em mão parte de certo objeto. No texto em apreço, ele vem seguido do acusativo, que quer dizer, significa que o objeto ele está em todo na mão de quem está segurando. Quando a Bíblia diz assim, olha, isto é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Isto quer dizer que as igrejas, elas estão todas nas mãos de Jesus. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. Sabe aonde as igrejas estão? Nas mãos de Jesus. Sabe